Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um momento de meditação, mais um momento de exposição a um tema, a um texto, a palavra de Deus. E nessa ocasião, mais uma vez, o Espírito de Deus possa impressionar o meu e o seu coração e fazer a gente refletir em assuntos e temas que, de fato, agregam positivamente a nossa vida. Antes de nós conhecermos o tema de hoje e fazermos a nossa oração, deixa eu te fazer uma pergunta muito simples e que está a teu alcance a resposta. Você já é inscrito no canal? Sim? Oh, que maravilha! Ainda não? Por que não se inscrever? Considera agora fazer a tua inscrição. Que é dessa forma que você vai se somar a mim e a outras pessoas que declaram, que buscam ter um momento com Deus todos os dias, porque entendem que isso é vital, não somente para a vida espiritual, mas para a vida como um todo. Tá certo? Agora nós vamos fazer a nossa oração preparatória, né? Buscar a presença de Deus em oração e logo em seguida conhecer o tema e fazer as nossas reflexões do dia. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar, meditar e nos demorar na tua presença. Nesta ocasião, mais uma vez, o teu Santo Espírito nos aproxime de ti, que dessa forma ele traga o céu para perto de nós, para que as tuas verdades sejam exaltadas diante dos nossos olhos. Senhor, perdoa os nossos pecados. Dai-nos a tua paz, Pai, a tua graça, a justiça de Cristo, para que por meio dos méritos dele, nós possamos nos achegar a ti e viver eternamente ao teu lado. Nós pedimos tudo isso porque cremos pela fé, no nome santo e poderoso do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é: quem precisa da igreja? E aí, você precisa da igreja? Será que eu preciso da igreja? Será que o mundo precisa da igreja? Vamos refletir nesse tema e buscar a resposta à luz da Bíblia com relação a esse questionamento? Eu quero convidar você a ler comigo aqui o verso para a nossa reflexão. Se encontra ali na carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 5. Diz assim: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epineto, primícias da Ásia para Cristo. Esse verso está dentro de um contexto em que Paulo ele faz ali uma série de saudações de forma individual a cada pessoa que, de alguma forma, contribuiu ao seu ministério. Seja colocando sua vida em risco, seja dando testemunho acerca do ministério de Paulo, seja contribuindo de alguma forma. E aí, ele traz à tona a importância da membresia da igreja no apoio e no trabalho missionário envolvido ali no ministério de Paulo. Se a gente for analisar o nosso contexto de hoje, a gente percebe que a situação das igrejas não tem sido nada fácil. Para você ter uma ideia, na década de 90, ou seja, 1990, pessoas que diziam amar a Cristo, ser devoto de Jesus, adorar Jesus, cerca de 30% dessas pessoas estavam numa condição de desfiliado, ou seja, não pertencente a nenhum corpo eclesiástico, ou seja, nenhuma igreja. Esse número, nos anos 2000, cresceu para 33%. E uma pesquisa mais recente, nos nossos dias, chegou-se à conclusão que esse número está ali na faixa dos 43%. Quase a metade dos cristãos que professam crer em Cristo vivem uma realidade de desigrejados. Uma realidade que não conseguem permanecer, se solidificar dentro de um corpo, o corpo de Cristo representado pela sua igreja. Algumas pessoas apontam essa situação por conta de não quererem fazer parte de uma congregação
em que se sintam limitados, em que se sintam programados ou, quem sabe, forçados a seguir ali uma liturgia, uma ordem de culto, de adoração. Alguns até acreditam que não tem importância essa questão de pertencer a uma igreja. Basta se relacionar com Jesus na pessoalidade. Outros, como foi mencionado aqui na meditação, um camarada chamado Alfred Louis, ele chegou à conclusão ali no século XIX que a igreja foi uma frustração nos planos de Cristo. Exatamente por conta de existir muitas experiências dolorosas dentro do seio da igreja. Quem sabe você tem alguma experiência que lhe marcou negativamente? Quem sabe um maltrato, quem sabe uma palavra hostil ou alguma coisa que não, podemos dizer assim, não foi agradável à sua experiência. E quem sabe por conta disso, você não se sinta mais bem em pertencer a uma comunidade espiritual, a uma igreja. São situações como essas que vêm tornando cada vez mais a comunhão dentro da igreja mais difícil. E é por isso que esse número, esse índice, vem crescendo. Porém, para nós respondermos o questionamento do tema de hoje, quem precisa da igreja, nós precisamos ir ao princípio da igreja. Como foi que a igreja de Cristo foi fundada? Quem sabe você pensa, a igreja de Cristo foi fundada pelo próprio Cristo. Existe um entendimento diferente acerca disso. Muitos teólogos e cristãos acreditam que a igreja de Cristo veio muito antes de Cristo, muito antes dos apóstolos disseminarem e pregarem ao mundo todo, muito antes disso. A igreja de Cristo começou ali no livro de Gênesis, quando Deus chama os descendentes de Sete a fazerem parte do seu povo. Depois de Sete vem Abraão. Depois de Abraão, ele elege ali um povo eleito, um povo pertencente ao povo de Deus, um povo que seria identificado como o povo de Deus. Embora esse povo de Deus não fosse perfeito, embora fora do povo de Deus houvessem pessoas mencionadas pela própria palavra que tinham um caráter até mesmo mais refinado, como foi o caso da Ruth, como foi o caso de tantos outros, tem o caso da Raabe, tem um caso do rapaz que foi curado por Eliseu, né? Ou seja, muitas pessoas que, embora não foram escolhidos, essas pessoas se permitiram ser adotados e pertencentes ao povo de Deus. Isso significa dizer que o simples fato de fazer parte do povo de Deus não significa dizer que você, vamos dizer assim, está numa situação perfeita. Afinal de contas, Deus não chama indivíduos para viver de forma avulsa e alheia com relação ao corpo de Cristo. Ele quer que cada membro se comporte dentro daquilo que se espera, que viva a realidade de modo perfeito, dentro do planejado pelo plano de Deus. Algumas pessoas dizem, mas Davi, a igreja ela está indo para um rumo muito ruim. Ela está indo para uma realidade terrível. Olha, dentro da igreja foi onde eu vivi as minhas piores experiências. Deus me livre de voltar para a igreja. Eu quero aproveitar essa ocasião para fazer a seguinte analogia. Imagine que a igreja seja a Arca de Noé. Um ambiente fechado, repleto de animais. Esses animais vivendo ali e expressando a sua natureza. Quem sabe tornando a convivência desagradável. Quem sabe tornando a convivência desgastante e até mesmo, vamos dizer assim, nojenta. Você sabe que a natureza dos animais não é semelhante aos dos humanos, ordenado, limpinho, organizado, não. Animais são animais. Aí a pergunta que eu faço para você é: entre estar dentro da arca, dentro
de uma realidade, podemos dizer assim, não almejada, você preferia estar fora da arca, em meio à tempestade? Qual lugar é preferível estar dentro de uma realidade de salvação? Sabe? Algumas perguntas surgem. Davi, será que é preciso estar na igreja para ir para o céu? Eu encerro esse nosso momento com Deus fazendo a seguinte analogia para a sua reflexão. Entre a sua casa e seu local de trabalho, você concorda que existem vários caminhos e vários meios para se chegar lá? Sim. Posso ir por uma rua diferente, posso ir de moto, de carro, de bicicleta, a pé, de aeronave, voando, ou seja, várias maneiras de chegar e vários meios para se chegar. A resposta que eu dou com relação à pergunta se eu preciso estar na igreja para ir para o céu é bem simples. Qual é o caminho e o meio mais seguro? Você vai preferir ir por uma rota perigosa? Quem sabe utilizando um veículo perigoso que pode acabar com a sua vida? Ou você vai buscar o caminho mais seguro, o caminho mais confortável, o caminho que garante que você vai chegar ao seu destino? Reflita sobre isso e faça a sua escolha. Embora a igreja não seja, quem sabe, aquilo que você esperava, porque ao invés de pensar em apenas receber, por que a gente não se preocupa em fazer a nossa parte e tornar a igreja um lugar melhor por minha influência e minha atuação? Eu tenho certeza que se nós nos dedicarmos, nós poderemos tornar a experiência de outras pessoas a experiência que eu e você tanto almejamos. Chegamos ao fim, a mais um Momento com Deus, hoje tratando desse tema tão relevante. Quem precisa da igreja? E a resposta que eu chego, e eu espero que você também chegue, é todos nós. Afinal de contas, a igreja foi o instrumento de Deus aqui na terra para não apenas a propagação do evangelho, mas para também ser um ambiente de restauração e cura. Como Jesus certa vez disse no templo, este lugar será conhecido como lugar de adoração para todos os povos. Que eu e você possamos nos sentir assim quando formos para a igreja. Tá bom? Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal. Se você puder e fazer esse favor por mim, deixe o seu gostei, para que dessa forma essa meditação alcance outras pessoas. E se você puder andar a segunda milha por mim, por esse canal e por esse propósito, esse ministério, compartilha, envia para a tua lista de contatos. Eu tenho certeza que você pode, assim como eu desejo também ser na sua vida uma influência positiva, você também será na vida de outras pessoas. É isso, até a próxima e tchau, tchau.